Nobres alunos, hoje vamos começar o estudo de ligações químicas. O que é uma ligação química? É a ligação que ocorre entre os átomos. E por que os átomos precisam formar a ligação? Para adquirir estabilidade. Em que momento ocorre essa estabilidade? Sabemos que na natureza existem 92 elementos diferentes. Destes 92 elementos, somente os gases nobres não formam ligações entre átomos iguais ou entre átomos diferentes. Os demais formam substâncias simples ou substâncias compostas. Uma ligação química, a tendência dos átomos é adquirir uma configuração eletrônica idêntica de um gás nobre. Analisando a configuração eletrônica de um gás nobre, que nós temos nessa representação, o hélio só tem uma camada e só tem 2 elétrons. Os demais gases nobres, você pode observar a presença de 8 elétrons na sua camada de valência. Então, deve-se atribuir-se a sua estabilidade a essa configuração eletrônica, a presença de 8 elétrons. Então, na formação de uma ligação, qual é a tendência dos átomos? Vamos caracterizar na ligação iônica, dar importância aos elementos do grupo A. Os elementos da família 1A, 2A e 3A são metais. A tendência é doar elétrons. O número da família corresponde ao número de elétrons da última camada. Família 1A, tendência a perder 1 elétron. 2A, tendência a perder 2 elétrons. 3A, tendência a perder 3 elétrons. Família 5A, tendência a ganhar 3 elétrons. 6A, tendência a ganhar 2 elétrons. 7A, tendência a ganhar 1 elétron. Daí surgiu a regra do octeto. Então, qual a informação da regra do octeto? Um átomo adquire estabilidade quando possui 8 elétrons na camada de valência, conhecido como camada mais externa, ou então 2 elétrons quando possui apenas uma camada. Quais são os tipos de ligações químicas? Temos a ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica. Ligação iônica vai acontecer entre os metais, que são doadores de elétrons, com os ametais e os semimetais, que recebem elétrons. Tendência a receber elétrons quando combinado com os metais. Ou então, quando o metal combinar com o hidrogênio, o metal transfere elétrons para o hidrogênio. Vamos melhorar aí através dos exemplos. Vamos mostrar em primeiro momento aqui a formação do cloreto de sódio, que é o átomo de sódio, tem a sua distribuição eletrônica, sua última camada tem um elétron. Ao combinar com o cloro, ele vai transferir um elétron para o cloro, adquirindo essa configuração eletrônica, adquirindo carga elétrica mais 1, porque perdeu essa camada com um elétron. A última camada passa a ter 8 elétrons. Essa configuração é idêntica de um gás nobre. 8 elétrons na última camada. Veja a configuração eletrônica do cloro, do átomo de cloro. 7 elétrons na última camada. Vai receber um elétron do sódio. Ao receber, transforma num ânion, com carga elétrica 1-. Se ele tem 7 elétrons, recebeu 1, somou 8. Configuração eletrônica idêntica à de um gás nobre. Usando a fórmula de Lewis, ou representação de Lewis, ou símbolo de Lewis. Aqui tem um átomo de sódio, esse pontinho representa o elétron da última camada, que é um elétron. Tá? O cloro. Fizemos uma configuração do cloro, tem 7 elétrons, então eu coloquei os 7 elétrons ao redor do cloro. Só transferiu os elétrons, transferiu um elétron aqui, adquiriu carga elétrica positiva para o sódio, carga elétrica negativa para o cloro. Veja, gente, colchete aqui, coloquei os 7 elétrons do cloro, mais um elétron que ele recebeu do sódio. Por isso que a proporção da fórmula do cloreto de sódio é de 1 para 1.
Outros exemplos. Aqui nós temos a formação do fluoreto de cálcio. Fluoreto de cálcio tem número atômico 20. Ao fazer a distribuição eletrônica, você vai encontrar 2 elétrons na última camada. Então, colocou os 2 elétrons aqui, os 2 pontinhos, representando os 2 elétrons. Flúor, família 7A. Número atômico 9, portanto, tem 9 elétrons. Faz-se a distribuição eletrônica, você vai encontrar 7 elétrons na última camada. Aqui estão os 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como o cálcio precisa doar 2 elétrons, um átomo de flúor só pode receber 1, então são necessários 2 átomos de flúor para receber os 2 elétrons. O cálcio vai adquirir carga elétrica 2 mais. Um flúor recebe 1 elétron, vai adquirir carga elétrica 1 menos. Para indicar que são 2 átomos, coloca o índice 2. Caso você tenha um par de íons para formar o composto, você pode aplicar essa regra prática. Então você tem um íon de cálcio com carga elétrica 2 mais, flúor, carga elétrica 1 menos. Então se você colocar o número que representa a carga elétrica do cátion, você vai colocar no índice do ânion. O número que representa a carga elétrica do ânion, vai colocar no índice do cátion. Aqui o cálcio ficou cálcio índice 1. Índice 1 não é necessário colocar. Então a fórmula do composto ficou o quê? CaF2. Um outro exemplo. Aqui já está feito, eu vou fazer aqui para você. Vamos acompanhar aqui a resolução, como é que fica. Formação do óxido de alumínio. Alumínio é da família. A família do alumínio, 3A. Tem número atômico 13, portanto 13 elétrons. Ao distribuir seus elétrons, fazer a distribuição eletrônica, você vai encontrar 3 elétrons na camada de valência. O oxigênio, grupo 6A, é um halogênio. Número atômico 8. Ao distribuir os elétrons, você vai encontrar na camada de valência 6 elétrons. O átomo que apresenta 3 elétrons, a tendência é doar os 3 elétrons. O átomo que apresenta 6 elétrons, a tendência é ganhar 2, porque 6 mais 2, 8. Então aqui você transfere os 3 elétrons. Então, porém, esse oxigênio só pode receber 2. Sobrou 1 elétron. Repete outro átomo de oxigênio. Transferir 1 elétron. Precisa de mais 1. Vem outro alumínio. Transfere aqui. Sobraram 2 elétrons no átomo de alumínio. Esse já tem 8. Esse tem 8. Então é necessário repetir um outro átomo de oxigênio. Então vem e transfere os 2 elétrons. Se o alumínio transferiu 3 elétrons, vai transformar em cátion, carga elétrica 3+. O oxigênio, um oxigênio recebe 2 elétrons. Um átomo de oxigênio só pode receber 2 elétrons, como foi mostrado aqui, em cada situação. Então, colocando os seus 6 elétrons que já tem, os 2 elétrons que ele ganhou. Se ganhou 2 elétrons, adquire carga elétrica 2-. Como são 3 átomos, coloca índice 3. Vai resultar a fórmula L2O3. Então, como são 2 alumínio, coloca o índice 2 aqui. No caso aqui do hidreto de cálcio. Vou mostrar aqui para vocês a formação. Cálcio. Colocar-se os 2 elétrons. Hidrogênio. Só tem 1 elétron.
Então, são necessários 2 átomos de hidrogênio para receber os 2 elétrons do cálcio. Então ficou Ca2+, carga elétrica do cálcio, só tem um átomo. Aqui hidrogênio, aqui o seu elétron, aqui o elétron que ele recebeu do cálcio. Como são 2 átomos de hidrogênio, coloca índice 2. Como um átomo recebeu um elétron, carga elétrica 1 menos. Resultou a fórmula CaH2. Os compostos que apresentam ligação iônica apresentam as seguintes propriedades: eles são sólidos iônicos. Então, esses sólidos são formados pela força de atração entre os íons, que apresentam cargas opostas, o cátio e ânion. Isso aí, essas forças de atração são chamadas forças eletrostáticas, são muito fortes. Vai resultar um composto com elevado ponto de fusão e ebulição. E um bom condutor de eletricidade, quando esse composto está dissolvido em água, formando solução aquosa, ou quando se encontrar no estado líquido. Porém, no estado sólido, eles não conduzem eletricidade, porque os íons não têm mobilidade, estão fixos.